Oi, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje estou aqui para gravar um vídeo diferente, uma coisa assim mais descontraída. E como o título já diz, é uma tag, só que é uma tag dos bebês. Eu já vi muito por aqui no YouTube tags das mamães, que eu acho muito válido, eu acho maravilhoso. Adoro assistir vídeos de tags. E eu pensei, por que não criar uma específica para o bebê? Tudo bem que nas tags das mamães elas acabam, né, respondendo às perguntas relacionadas à vida do bebê. Mas foi pensando nos nossos pequeninos, nessas criaturinhas que são o motivo, né? Eu acredito que para muitas mamães que produzem conteúdo sobre maternidade, sobre os produtos que a gente utiliza, eles são as razões pelas quais a gente grava. E aí, eu pensei aí em algumas perguntas para apresentar, né, nossos filhos. No caso, eu vou apresentar essas informações sobre o meu filho e eu vou, no final, desafiar algumas mamães. Eu já queria, de antemão, pedir desculpas para quem gosta desse tipo de vídeo e não foi desafiada, porque eu sinto muito vergonha ainda em fazer esse tipo de vídeo e desafiar algumas colegas que já estão no YouTube há mais tempo, que tem mais experiência. Então, assim, se eu não mencionei o nome, se eu não citei, foi por vergonha mesmo. Então, o que eu fiz? Eu resolvi desafiar aquelas com quem eu tenho um contato mais próximo e que eu não me sinto, assim, envergonhada em fazer esse tipo de brincadeira. E no final eu vou chamar pelos nomes dos bebês delas, para que elas fiquem à vontade se quiserem responder essa tag também. Então, eu vou olhar aqui as perguntinhas que eu vou responder. Nome, Paulo Otávio. O nome dele é Paulo Otávio porque o pai dele é Paulo e eu sempre gostei de Otávio, desde antes do Isaac. Não sei porque eu não coloquei no Isaac, mas aí, quando chegou na vez dele, foi Paulo Otávio. Foi uma combinação que até que deu certo. Idade, 1 ano e 3 meses. Ele é do dia 29 de outubro de 2019. Nasceu de quantas semanas? Ele nasceu de 38 semanas e 4 dias. Faltavam 3 dias. Ele nasceu numa terça-feira. E na sexta-feira ele fazia 39 semanas, que era quando eu ia fazer uma cesariana, mas ele resolveu nascer antes. Peso e altura. Ele nasceu com 3,5 kg e 52 centímetros. Qual a vacina que mais incomodou? A vacina que mais incomodou até hoje, que realmente apresentou uma reação, foi a vacina de 2 meses. Eu lembro que coincidiu essa vacina de ser no dia da consulta com a pediatra, e a pediatra me explicou todo o mecanismo das vacinas. Apesar de eu ser agente de saúde, trabalhar já na saúde há 13 anos, todo aquele meu conhecimento não valia de nada ali naquele momento. Por quê? Eu cheguei lá na consulta, ele tinha tomado a vacina pela manhã, já estava com umas 3 horas no horário da consulta que ele tinha tomado, e ele tava assim com muita dor, e eu lá chacoalhando ele, e ela dizendo: não, tudo que você menos deve fazer com ele é chacoalhar, porque ele está agora igual um ovo, trate o seu filho igual um ovinho, não vista a roupinha. Então, tudo que ela me ensinou naquele momento ali, que ela falou, eu apliquei em todas as outras vacinas, e por incrível que pareça, inclusive a dica da dipirona que ela deu lá, eu já apliquei nas outras, né? Tomei essas providências nas outras vacinas e ele não teve reação. Inclusive, na vacina de 1 ano e 3 meses, que eu ia fazer um vlog, eu decidi não postar o vlog, porque ia fugir muito da nossa realidade. Nossa realidade quem? A realidade da maioria das mamães. Como eu disse, eu trabalho na saúde há 13 anos. E muitas mães presenciam reações da vacina de 1 ano e 3 meses. Então, seria muita afronta minha gravar um vlog dizendo que meu filho não teve nada, como de fato ele
praticamente não teve nada, sendo que a realidade é que a maioria das mães e das crianças tem reações sim. Então, eu não fiz isso e simplesmente por isso, porque ia sair uma coisa muito assim, diferentona. Não é que não pudesse ser, pode, acontece de uma vacina que dá muita reação, não dá, né? Cada criança é uma criança. Mas eu não quis, porque realmente eu sei que a vacina de 1 ano e 3 meses é uma vacina que costuma dar muitas reações. Aqui, graças a Deus, não deu. A única vacina que deu reação forte aqui foi a vacina de 2 meses. Qual o maior susto que ele deu? O Paulo Otávio já me deu alguns sustos. Quando ele tinha mais ou menos uns 3 meses, foi a vacina, foi justamente com 3 meses, que foi quando ele tomou a meningocócica. Ele teve um vômito em jato. E nesse momento também, eu esqueci toda a minha calma, me desesperei. Eu peguei o meu filho, botei na mão da minha irmã, que é mais nova do que eu, inclusive não tem filho nenhum, e deixei ela e o pai dele resolver, porque eu me desesperei na hora que eu vi aquele jato de vômito vindo. Ele já tinha me vomitado inteira, então assim, naquele momento eu fiquei muito desesperada. E eles dois conseguiram contornar a situação. Outro momento que eu também fiquei muito desesperada foi quando eu comprei o cadeirão de alimentação. Ele tinha 6 meses. Eu deixei ele sentadinho lá e não coloquei o cinto. E eu vim colocar água para mornar, para dar o banho dele. Só que ele começou a resmungar. Assim, no instinto, eu senti que aquele resmungado era um chamado. E eu fui. Eu ouvi o resmungadinho e fui. Quando eu cheguei, ele estava deitado, já escorregando. Ele já tinha escorregado. Tava com os pezinhos lá no assentozinho da cadeira de alimentação. E a cabecinha lá no final, se segurando lá atrás. Cai e não cai. Ali foi assim a coisa que meu coração gelou naquele momento. Qual o desenho favorito dele, né? Aqui a gente não tem televisão, então assim, na televisão ele não vê desenho nenhum. No YouTube, no celular, eu também evito que ele assista qualquer tipo de desenho, seja educativo ou não educativo, por conta do desenvolvimento cognitivo, né, que as fonos e vários profissionais aconselham a não deixar. Não tenho nada contra quem deixa os filhos assistir. Inclusive, em alguns momentos, eu mesmo já coloquei para ele ver, como por exemplo, quando ele era muito pequenininho, eu cantava muito A Fazendinha do Bita. Então, assim, antes dele ver o desenho no celular, ele já era encantado pela música do Bita. Tanto é que se alguém cantar, ele para e fica observando. E como o aniversário dele, eu queria uma coisa que ele tivesse familiaridade. Sim, mas aí, né, antes de eu descobrir que isso fazia mal, ele com uns 3, 4 meses, eu colocava às vezes assim o Bita, a música, e ele eu comecei a perceber que ele estava ficando meio vidrado naquilo ali. Então eu já cortei, foi quando eu descobri que não era o ideal, que até 2 anos não era muito bom, e aí eu tirei. Só que aí, toda vez que eu cantava, ele gostava. E aí foi quando eu fui fazer o aniversário dele e eu queria uma coisa que tivesse muita relação com ele e comigo. E eu pensei, pronto, a música Fazendinha do Bita tem bastante, tem uma ligação muito forte, porque desde quando ele tinha cólicas eu cantava essa música para ele. Então, eu botava algumas vezes o desenho para ele, para poder no dia do aniversário ele saber do que estava se tratando. E ele é apaixonado. Eu diria que de desenho ele não vê no YouTube, mas ele, às vezes, algumas pessoas colocam para ele, quando alguém vai ficar cuidando dele, colocam rapidamente, uma vezinha ou outra, a Pocotó da Galinha Pintadinha. E algumas do Bita, por exemplo, se ele for lá na casa da minha irmã, ela gosta de botar. Então, assim, eu não fico proibindo, também não fico, não pode, não pode, não pode, não. Tá lá na casa da minha irmã, ela quer botar uma, bota, não tem problema. Lá no avô dele, quando ele vai, também bota. Tem a outra tia, por parte de pai, que também, às vezes,
quando ela fica com ele pra me sair pra algum lugar, ele fica de boa lá, mas às vezes elas colocam. Então, assim, não tem problema nenhum, não é aquela coisa rígida que não pode, eu só não tenho esse hábito de, por exemplo, todos os dias, ter aquele tempinho que ele fica na televisão ou no YouTube, não. No celular, não. Qual o brinquedo favorito? O Paulo Otávio, ele brinca de carro, ele brinca de bola, ele tem pouco. Ele brinca de carro, ele se anima e tudo. Mas o xodó dele que ele tinha era a Gigi, a girafa. Ele é apaixonado por girafa. Então, assim, no Dia das Crianças, eu dei pra ele aquela girafa de bloquinhos, né? Que tem uns bloquinhos de encaixar. E ele era louco por essa girafa. Só que como eu tirei a cabeça da girafa e levei pra praia, junto com outros animais de banho, e perdi lá na praia, então hoje ele fica só na saudade. Ele olha para as fotos que tem a Gigi, ele identifica e ele fala Zizi, Zizi, Zizi. Então é o xodó dele. Qual é o alimento preferido? O Paulo Otávio, ele é bem bom de boca, de tudo ele come, assim, ele não tem, assim, algo que ele não goste. Eu acredito que não gostar, eu acho que de algumas frutas, como mamão, que ele não gosta de forma alguma. Mas, assim, de comida mesmo, né, comida de almoço, janta, ele gosta muito de pirão de peixe, ele gosta muito de sopa, ele gosta de algumas frutas, de manga, siriguela. Mas eu diria assim que a comida que eu faço mesmo e ele come mesmo bastante é pirão de peixe. Qual é o animal favorito? Ele gosta muito da girafa, como eu falei, né? Ele adora a girafa. Não sei se para ele a girafa tem a dimensão já de um animal, se ele encara a girafa como um animal, como assim um gato, um cachorro, um cavalo, né? Que esses aí eu sei que ele sabe que são animais. Então, tirando a Gigi, né, a girafa, é o cachorro. Ele é apaixonado por cachorro e é muito incrível, porque aqui em casa eu tenho um gato, mas ele não se encanta muito com gato. O negócio dele é os cachorros, seja os magrelos da rua ou não, ele gosta de cachorro. Como é ou foi a reação dos dentes? Assim como as vacinas, a reação dos dentes do Paulo Otávio foi muito tranquila. Os 2 dentes dele, primeiro, para começar, ele teve 2 dias de febre e foi com 8 meses de vida. No dia exato que ele fez 8 meses, os 2 dentes saíram. E ele teve 2 dias de febre, 2 dias de nariz escorrendo, que são coisas que ele não tem muito. Ele só tem esse negócio de nariz escorrer quando tem um dente nascendo. O narizinho dele escorre, fecha, escorre um pouco mais, fecha e fica nessa, né? E dá um pouco de febre. E nos primeiros dentes isso aconteceu, mas o médico, né, que fez a minha consulta e o meu exame, passou o meu exame, acredita que isso tenha sido Covid. Realmente, ele teve os primeiros dentes nascidos no mesmo período que eu tive Covid, sendo que os meus sintomas veio depois dele. Assim, aí daqui de casa, fizemos os exames, eu e o meu filho mais velho, deu positivo. Os outros não tiveram a sorte de fazer o exame, mas eu acredito que o Paulo Otávio tenha tido sim, porque a minha dor de garganta, a minha febre veio depois da dele. Não são todos os dentes que ele tem esse problema de escorrer o nariz e dar uma febrezinha. Pouquinha, mas dá. Mas em alguns deu. De resto, ele hoje tem 8 dentes e tá sendo tranquilo até agora. No máximo, ele aumenta o cocô. Ele geralmente faz uma vez cocô por dia. E quando tem dentinho nascendo, algum dentinho nascendo, não são todos, aconteceu de ele fazer 3 vezes ao dia. Mas nada que seja caracterizado uma diarreia, não. Qual é ou foi a maior emoção que você viveu com ele? Eu sei que muita gente, muita mãe, diria que foi o nascimento, né? O momento do nascimento e tal. Mas eu acho, assim, que um momento muito emocionante, teve alguns. Mas o que eu mais esperei, o que eu mais
fiquei encantada, foi a introdução alimentar dele. Quando eu vi ele comendo pela primeira vez banana, a primeira coisa que ele comeu que não era TT foi banana. Quando eu vi ele comendo, fazendo aquela caretinha, mas comendo, foi uma emoção muito forte. Eu acho que eu nunca ansiei tanto uma introdução alimentar de um filho meu como eu fiquei ansiosa pela dele. Quando ele andou também, eu fiquei muito emocionada. E mais do que quando ele andou, quando ele engateou pelas primeiras vezes, porque ele já engateou tardiamente, ele já engateou com quase um ano, com 11 meses, foi que ele conseguiu colocar as duas mãozinhas e os dois joelhos no chão e sair do canto. Então, assim, eu tinha muito medo dele ter problemas. E quando eu vi ele engateando assim, foi uma emoção muito grande. Então, as curiosidades sobre o Paulo Otávio foram essas. E agora eu vou desafiar as minhas amigas, né, aqui do YouTube. Então, eu quero saber essas curiosidades sobre a Isabela, filha da Kelly Úrsula, do canal Maternidade Atípica. Eu quero saber essas curiosidades sobre o Lorenzo, filho da Márcia Marques, mãe de 2 príncipes. Quero saber também essas informações sobre o Vitor Lorenzo, filho da Marcela Vieira, uma mãe mais que coruja. Quero saber essas informações da Ana Júlia, filha da Fanny Silva. Fanny, eu acho, não sei se é Fanny ou se é Fanny, mas é da Ana Júlia. Eu também quero saber essas curiosidades da Bebê, filha da Camila Santos. A Camila, nos vídeos dela, não fala o nome da bebê dela, mas eu sei que é uma menina, certo, Camila? Então, eu te desafio a responder essas perguntas sobre a sua bebê e dizer o nome dela, né, pra gente ficar sabendo. Também quero saber da Isadora, filha da Ivone Duque, do Miguel, filho da mamãe aos 17 anos. E também quero saber dos filhos ou filha, que eu não sei ao certo, de 2 inscritas. Elas não têm canal, ou pelo menos uma delas não tem vídeo no canal dela. Ela tem um canal, mas não tem vídeo. E a outra não tem, acho que não tem canal. Mas são de 2 inscritas muito queridas, que sempre estão aqui comigo. Um cheiro para vocês duas. Eu sei que vocês são pessoas ocupadas, assim como as meninas que foram desafiadas. Cada uma tem os seus afazeres. Mas quem tiver um tempinho, não necessariamente precisa ser logo agora, daqui a uma semana, mas quando tiver um tempinho e quiserem responder, eu ficarei muito feliz em conferir as respostas de vocês. E em relação às minhas 2 inscritas que não tem canal, ou pelo menos não tem conteúdo no canal, é a Luana Caroline e a Viviane Lopes, que se elas quiserem responder nos comentários, vou ficar imensamente feliz. Então, gente, muito obrigada pela atenção. Obrigada por permitir que eu compartilhe essas informações com vocês. E até o próximo.